compartilhe com seus amigos, dê like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Vire. O amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Vire. Estamos aqui, meu querido Simão, minha querida, para mais um vídeo de apologética, para mais um vídeo, né, para a série Divisões Protex. E você sabe, apareceu algum vídeo aqui nessa árvore para esse quadro, já sabe que é para falar sobre adulterações desta Bíblia castrada e adulterada protestante. Me refiro à Bíblia da linguagem de hoje protestante, a Bíblia da linguagem de hoje protestante, né? Tiraram 7 livros e adulteraram 100% dos versículos. Porque assim, você pegar qualquer versículo dessa Bíblia aqui e você ler, do Gênesis Apocalipse, inventaram que era uma Bíblia fácil de se entender na nossa língua. Mas deixa que essa nossa língua, na realidade, é uma linguagem, não é, adulterada, com o intuito de acusar os católicos, ou seja, acusar a Igreja Católica. Vamos ver algumas delas, não é? Vamos ver algumas delas, trazendo alguns vídeos, né? Vou trazer desse quadro de visões alguns vídeos para mostrar que ela está adulterada, as principais adulterações. Quando nós nos deparamos com bodas de Caná, Jesus realiza o seu primeiro milagre a pedido de sua mãe, a Imaculada Conceição. Vamos ver como diz esse relato aqui, nessa tradução. Vamos lá. João 2, só o versículo 4. João 2, 4. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Veja que se Jesus fala com essa linguagem ignorante, com essa linguagem, não é, de desobediência, com essa linguagem que não é de um Deus de amor, o que é que logo, se essa linguagem aqui é verdadeira, o que é que logo nós vamos lembrar do quarto mandamento? O que é que o quarto mandamento diz? Honrar pai e mãe. Jesus, sendo Deus que nos deu o mandamento de honrar pai e mãe, ele ia ser um mau exemplo? Ele ia querer que nós obedecêssemos o honrar pai e mãe e ele desonrar, sendo um mau exemplo, não é? Como ele disse que temos que seguir as suas pegadas, seguir o seu caminho, ele sendo o próprio caminho. Veja, não é preciso que a senhora me diga o que eu devo fazer. Veja, ainda não chegou a minha hora. No original, nós lemos o seguinte: mulher, o que isso compete a nós? Ou seja, Jesus está dizendo à sua mãe, o que isso tem a ver conosco? Isso é problema deles. Mas a Virgem Maria trouxe o problema deles para aquele que resolve o problema deles. Veja, ela trouxe o problema deles para quem? Para aquele que é o autor da graça. E aí o que é que Jesus faz? Jesus transforma a água em vinho. Olha que maravilha. A pedido de sua mãe. Você sabia que tem hereges, tem seita, conheci hereges, que dizia que esse verso é errado. Que isso foi uma adulteração do escritor. Do próprio João adulterou. Porque aqui a Virgem Maria não pede a Jesus. Olha que petulância herética nós escutamos. Herege já disse que esse verso João escreveu errado. Porque a Virgem Maria, ela não tem essa graça de levar o problema dos outros a Jesus, porque ela não intercede. Meu querido, você vê cada coisa dos hereges que você fica de boca aberta. Esses dias vi um herege dizendo que foi o imperador Nero, foi Nero que fundou a Igreja Católica. É
cada uma que você escuta, não é? É cada uma, mas vindo de parte de heresias que pode vir de verdadeiro da mentira. Nada. Não pode sair uma água doce de uma bica salgada. Essa é a realidade. Então veja, olha só. Não é preciso que a senhora, se Jesus tivesse respondido dessa maneira, não é preciso que a senhora me diga o que tem que fazer, ele não teria realizado o milagre pedido por ela. Ele não teria resolvido o problema pedido por ela, apresentado por ela a ele. Logo nós vamos ver o texto continuando, até mesmo nessa Bíblia adulterada, que Jesus transformou água em vinho. Mesmo ainda não sendo a hora de Jesus, mas quando a mãe passa na frente, quando a mãe fica entre eu e Jesus, a graça é antecipada, mesmo não sendo a hora do nosso milagre, mesmo não sendo a hora da graça, ela antecipa. É bíblico e ninguém pode negar, nem herege, nem católico, nem quem quer que seja, porque ela se coloca entre nós e Jesus. Ela se colocou entre aquele povo, aquela situação, aquele problema, entre aquele povo e Jesus, levando o problema a quem? A Jesus. Veja que graça. Isso chama-se o quê? Chama-se mediação de intercessão. Uma coisa que os hereges não conhecem da Bíblia, mediação de intercessão e mediação que foi de mediador de morte de cruz, de vida, de salvação. Mediador de intercessão é uma coisa, mediador de salvação é outra. Então veja, você está vendo aparecendo ao meu lado, veja que o termo mulher foi trocado aqui por senhora. Porque o termo mulher, agregado a Gênesis 3,15, onde Deus faz a promessa que a mulher pisará a cabeça da serpente, e nós sabemos que é uma nova mulher, e Jesus chamou sua mãe de mulher para nos explicar que é aquela mulher da promessa do Gênesis 3,15, que pesa a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça do diabo. Então aqui eles trocaram o termo mulher por senhora. Veja o tamanha adulteração. A outra adulteração também em João capítulo 19. Isso mesmo. João capítulo 19, versículo 26. Vamos lá para a adulteração? Você vai ver o tamanho dessa outra adulteração. Estou caçando, encontrando aqui um canto que não tenha restas. Vamos lá. Olha só o tamanho dessa outra adulteração. Preste atenção. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela. Você está vendo aqui ao meu lado, eu até coloquei assim um parêntese e coloquei de caneta mulher. Lá eles trocaram o termo mulher, substituindo por senhora. Eles são famosos em fazer isso, né? Nós sabemos que lá no Antigo Testamento eles tiraram o termo ídolos, tiraram o termo deuses, substituindo pelo termo imagens. Eles são famosos, né, em adulterar. Veja, tiraram aqui o termo mulher, que está no original, para substituir por ela. Mais uma vez, adulterando o termo mulher, para os seus adeptos não entender que a mulher por excelência, pregada pelos católicos, pela Igreja Católica, é a mulher do Gênesis 3,15. Meu querido Simão, às vezes a gente lê, deixa eu ajeitar aqui um pouco o fio que está dobrado, não é? Às vezes a gente lê a Sagrada Escritura, sem entendimento, lê num canto, lê no outro, corre para lá, para cá. Não é? Eu estou dando aqui aula, eu estou dando um curso bíblico para um jovem, depois a sua irmã também vai vir nos sábados, à tarde, sobre os sacramentos. E ele diz assim para mim, quantas das vezes eu não li essa passagem e não entendi nada, e agora estou vendo de uma forma diferente, de uma forma especial, de uma forma verdadeira. Por quê? Porque, né, a família protestante ele só tinha ouvido, né, as distorções, as adulterações por parte protestante. Agora ele está ouvindo a verdade por parte da Igreja de Cristo. Pela doutrina da Igreja de Cristo, ele está ouvindo algo diferente. Veja, vimos sobre o sacramento da confissão na Sagrada Escritura.
vimos sobre o batismo, começamos pelo batismo, né? Vimos sobre a confissão, a unção dos enfermos, né? E vamos ver mais, quando esse vídeo for para o ar, para o canal, com certeza nós já temos terminado o curso básico, que é o curso dos sacramentos. Mas o próximo, né, vai ser hoje é sexta-feira, estou gravando numa sexta. Amanhã é sábado, amanhã vai ser sobre o sacramento da Eucaristia. Então é assim, vai, amados. Nós vemos a alegria, né, a lágrima correr nos olhos dessas pessoas sedentas de conhecer a doutrina rica, né, da igreja fundada por Cristo, né? Jesus, que é a sabedoria personificada, Provérbios 9, versículo 1, a sabedoria edificou sua casa e nela colocou 7 colunas. Jesus fundou sua igreja e nela colocou os 7 sacramentos. Isso é maravilhoso demais para nós. Então nós estamos vendo aqui, pegar uma Bíblia dessa aqui e substituir o termo mulher por ela. Você vê que situação, amado. Que situação desse povo, né? E logo nós vamos ver outra adulteração muito grande no capítulo 20, versículo 28. No capítulo 20, versículo 28, os textos sempre aparecem aqui ao meu lado. De Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Preste atenção. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados como pastores da igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Veja o tamanho da adulteração. Veja, isso aqui passa longe do original. Olha só. Cuide de vocês mesmos, de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Veja, trocar o termo que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, trocaram por isso. Entregou aos seus cuidados como pastores. Olha aí. Aí um herege protestante, o sujeito que se denomina pastor, pega um versículo desse e aí prega para as pessoas dizendo, olha, todos vocês, Deus entregou vocês aos meus cuidados como pastor dessa casa de Deus, dessa igreja verdadeira de Deus. O herege diz isso, lendo um versículo desse. Lendo um versículo adulterado disso. Você está vendo ele aqui ao meu lado, olha só. Eu até coloquei de caneta em cima, ó, vos constituiu bispos para pastorear. Para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Veja, a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Ah, irmão, mas o termo grego aparece pastores, porque pastores designam os bispos. Quando nós vamos ver a instituição, né, hierárquica, em primeiro lugar ele instituiu a instituição apostólica, né? Em primeiro lugar, instituiu os apóstolos. Em segundo lugar, instituiu os pastores. Espera aí. Se nós formos estudar a história da igreja, a história do cristianismo, não aparece em nenhum lugar o termo pastor na igreja de Cristo. Não aparece, amados. Não aparece. A não ser o pastor de Hermas. Ponto. O pastor de Hermas. Você vai ver esses pastores. Paulo ordena São Tito e São Timóteo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os pastores. Então, se esses pastores, eles têm que sair de onde? Dos apóstolos. Então, quando nós vamos estudar quem foi esses pastores, nós vamos encontrar os bispos. Os bispos. Veja que lá, na Constituição hierárquica do magistério, não aparece o termo bispos. Você sabe por quê? Porque os pastores são os bispos são os pastores. Mas não é pastores protestantes, não, é os bispos, o bispo da Igreja Católica. Bispo de sua diocese. Porque
É aqui que está falando que os apóstolos ordenaram os bispos. E São Paulo aqui ordenou 12 bispos da igreja de Éfeso. Capítulo 19. Preste atenção. Os apóstolos ordenaram os bispos para suceder o seu lugar. Então, quando nós pegamos isso aqui no original, que vai dizer: cuidai de vós mesmos, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear. Veja que o termo pastorear vem de onde? Do bispo. Então, só pode ser que na Constituição Apostólica, na Constituição Hierárquica, na Constituição Magisterial da Igreja, está aparecendo o quê? Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os pastores. Ou doutores, pastores. Então, veja. A instituição dos apóstolos, o Espírito Santo vos constituiu, veja, a sucessão apostólica, bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Mas aqui não. Aqui tiraram o termo constituição. Veja, olha só. Cuidai de vós mesmos. E não aparece, veja, ó. E de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou a seus cuidados. Olha aí. Entregou. Foi substituir o termo Constituição, que é a Constituição, a ordenação apostólica, por entregou a seus cuidados. Isso foi maliciosamente, né, para tirar a Constituição apostólica. E assim, meu querido Simão, se nós formos aqui passando, quando nós chegamos no capítulo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, nós vamos achar aquela velha famosa adulteração que eles hoje, né, pregam e acham que é a verdade. Eu estou me referindo ao quê? A esse verso aqui. 1 Coríntios 9, 5. Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Meu querido irmão, eu vou falar aqui um pouco pelo histórico. Se nós formos estudar o histórico, a história dos apóstolos, suas missões, nenhum apóstolo tinha esposa. Veja que apareceu aqui o termo esposa. Nenhum apóstolo, nem Pedro, porque era viúvo, não consta nas suas viagens apostólicas que levava filho ou esposa. Não, nem Pedro. Aí está dizendo aqui, como os apóstolos, como os irmãos do Senhor, que eram 1 Coríntios 15, 3, eram mais de 500 irmãos do Senhor. E Kefas, ou seja, Pedro, meu querido irmão, Pedro era viúvo e não casou, os apóstolos eram todos solteiros, todos celibatários. Como é que São Paulo vai dizer isso aqui em Coríntios, se nós voltarmos uma folha para trás, no capítulo 7, versículo 33, olha o que São Paulo fala. Mas o homem casado se interessa pelas coisas do mundo, porque quer agradar a sua esposa, e por isso é puxado para as direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a casada, não. Olha aí. Aí Paulo, passando uma folha para frente, um capítulo na frente, depois do capítulo 8, vem o capítulo 9, está reclamando de não ter esposa. Veja como essa Bíblia se contradiz a ela mesma. No original está assim. Será que eu e Barnabé não temos direito, como os outros apóstolos, que nos acompanhem mulheres cristãs? Nem mulheres, irmãs cristãs. Aparece lá em, se não estou aqui enganado, em 2 Timóteo 4. Eu já trouxe nesse canal. Procure e você vai ver. Esposas dos apóstolos. Na Bíblia eu mostro. Tem até parece que urgente. As esposas dos apóstolos. Parece que é assim.
Aonde eu mostro na Bíblia Sagrada quem eram essas mulheres. Era um grupo de viúvas que seguia os apóstolos, que ajudava os apóstolos nas missões. E Paulo e Barnabé não tinham essas mulheres para ajudar. Tanto que ele ficou na casa de Lídia vários dias, meses, na casa de Lídia. Não é? Ele disse, eu mesmo lavo minhas roupas, eu mesmo faço isso, faço aquilo. Coloca a mão na massa, lá em 2 Coríntios 11. Não é? Os outros apóstolos não. As viúvas, que eram uma espécie de grupo de freiras celibatárias, viúvas celibatárias, elas seguiam os apóstolos. Porque os apóstolos eram celibatários e ela também. Jesus foi celibatário. Paulo foi celibatário. Então Paulo estaria reclamando por uma esposa, segundo essa tradução. Por uma esposa. Mentira. Adulteração. Meu querido Simão, você está vendo como é que a coisa é séria. É mais séria do que nós imaginamos. Nós vamos ver agora alguns versículos sobre a cruz de Cristo. Olha só, em 1 Coríntios 1,18 diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Veja, o foco aqui nessa tradução é, de fato, a mensagem da morte. Aqui o foco é a morte. Mas você sabia que no original o foco não é a morte, e sim a cruz de Cristo? No original está escrito, tanto grego como hebraico. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. A linguagem da cruz. Aqui está dizendo a linguagem da morte. A linguagem da morte. Então, tirar a centralidade da cruz para dizer, nós não somos a religião da cruz, como os católicos, ou para acusar os católicos, veja, para pegar isso aqui e dizer que isso aqui, isso daqui, está provando que a igreja não é a igreja da cruz, e sim a igreja da morte de Cristo. Igreja da morte de Cristo. Então, meu querido Senhor, para tirar o brilho da cruz, eles tiraram a centralidade desses versos que mostravam a cruz. Veja, repito, a linguagem da cruz, da cruz, da cruz. Aqui diz a linguagem da morte. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. A linguagem da cruz de Cristo. Aí no versículo 23, nós anunciamos Cristo crucificado. Eles anunciam Cristo crucificado? Não. Só anuncia Cristo ressuscitado. Para dar as bonanças. Não é? Cascalho. Mangos, né? É de espantar, amados. É de cortar o coração. Quando nós... São muitos versículos adulterados. Tem muitos versículos adulterados. Outra adulteração grande é a de 1 Coríntios 15, 6. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 6. Depois apareceu... Aqui está falando da ressurreição de Jesus, né? Vamos lá. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. No original está assim: depois apareceu de uma só vez a mais de 500 irmãos. Você está vendo o texto aparecendo ao meu lado? Que eu coloquei em cima de seguidores de caneta irmãos. Eles substituíram o termo irmãos por seguidores, para ter o intuito de acusar que a Virgem Maria teve outros filhos. E que esses irmãos não são aqueles citados nos evangelhos. Veja que a maliciosidade protestante, como ela é descabida,
como ela é, não é? Como ela é verdadeiramente, como diz nosso irmão Thaleson, ela é 100% burra. Porque no intuito de acusar os outros, eu vou adulterando. E a Bíblia, o livro do Apocalipse diz que quer adulterar uma só vírgula. Não é? E aqui estão tirando os termos, substituindo por outros falsos. Então estão tirando os textos verdadeiros, palavras verdadeiras da Bíblia, para substituir por falsas. Então, sua parte da árvore da vida da cidade santa será tirada. Ou seja, da salvação eterna. Não tem salvação. Porque cada vez mais estão adulterando a Bíblia. Estão tirando toda a catolicidade da Bíblia. Porque eles sabem que a Bíblia é um livro católico e fala de uma única fé, da fé católica. Então vamos tirar aqui tudo que é católico. A cruz, anunciada por eles. Os santos, anunciada por eles. Vamos tirar aqui a Eucaristia, anunciada por eles. Vamos tirar os sacramentos. E assim vai tirando toda a catolicidade. Num livro que é católico. Amados, estão adulterando até a patrística, livro da patrística. Eles estão adulterando, dirá a Bíblia Sagrada. É de cortar o coração. Olha só, no original diz que Jesus, quando ele ressuscitou, ele ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu primeiramente a Quefas, o líder da igreja, não é? Depois aos apóstolos, e depois apareceu a mais de 500 irmãos. Então veja, trocaram o termo irmãos por seguidores. Fica difícil, amados. Fica difícil, muito difícil. Só hoje, esse é o segundo vídeo já que eu estou gravando, né? São muitas as adulterações. O vídeo já vai adiantado. Eu quero pegar aqui uma no 3:18, para nós encerrarmos o vídeo. 3:18 de Filipenses, vamos lá. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da cruz de Cristo, na cruz. Veja, se tornaram inimigos da mensagem. Amados, no original não aparece mensagem. Então entre cruz colocaram mensagem da morte, outra vez. Mensagem da morte. Aqui fala, se tornaram inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição. Olha, trocaram por isso. Se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo. Amados e amadas de Deus, se você tem uma Bíblia protestante, a não ser que você tenha o conhecimento para fazer estudo, você tem que largar isso aí. Ou encostar para um canto, ou então dê para um protestante, que você sabe que é protestante. Mas católicos, pelo amor de Deus, vocês não podem ler uma Bíblia adulterada dessa. Vocês não podem ler um livro que está castrado, falta 7 livros, e está 100% adulterada. Não tem como tirar a salvação de um livro adulterado desse. Não tem como mostrar o GPS, não tem como ser um mapa verdadeiro. Já viu falar naquela história que tem um mapa verdadeiro e o falso? Que o verdadeiro está bem escondido? E é mais difícil de se adquirir? Hoje em qualquer esquina você acha a Bíblia protestante para comprar. Bíblia católica é difícil você encontrar. Porque o mapa verdadeiro é difícil, amados. Eu vou dar um conselho para você. Ah, irmão, eu não sabia agora. Através desse seu vídeo, estou sabendo. O que faço para comprar a Bíblia católica? Vá na sua paróquia. Vá na sua paróquia. Todo mês aí o seu dinheirinho que você recebe, tire aí uns centavozinhos, uns realzinhos. Vá colocando lá 5 reais, 10 reais. Quando tiver 30 reais, vá lá no seu pároco, na sua paróquia. Padre, eu quero uma Bíblia católica.
Com certeza é R$30. Tem na internet, eu já vi Bíblia por R$18, por R$20 na internet. Não é? Nos sites que vendem. Compre as Bíblias católicas. Bíblia católicas é Bíblia da Tradução da Ave Maria, Bíblia da CNBB, não é? Tem muitas versões católicas. Uma Bíblia que eu aconselho a você é a Bíblia do Peregrino, a Bíblia da Mensagem de Deus, da Edições Loyola. A Bíblia do Peregrino é uma Bíblia de estudo, para quem não tem o conhecimento. Ela, ali, o rodapé dela ensina tudo, todos os versículos estão no rodapé, ensinando direitos. O próprio Padre Paulo Ricardo indica a Bíblia do Peregrino para nós. Tem Bíblias católicas que não são boas, tipo Pastoral, essa Bíblia de Jerusalém. Elas não são muito boas, não. Elas são semelhantes às protestantes. Mas eu posso incentivar para você a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia de Aparecida e a Bíblia do Peregrino. Essas três eu indico para você. Certo, meu querido irmão? Fica aqui esse vídeo. Se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos. E até o próximo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.